Boa noite. É uma grande alegria para mim, para minha família, poder estar aqui com vocês. Eu realmente louvo a Deus, porque é uma oportunidade muito grande e eu me senti muito honrado quando o pastor me convidou para estar aqui juntamente com vocês. Eu fiquei muito agradecido a Deus pela oportunidade de poder vir falar da palavra dele, contar um pouquinho dos feitos de Deus, né, nas nossas vidas, na nossa igreja, e também o que Deus quer fazer, porque muitas das vezes a gente fica assim, puxa, que legal, mas aonde que eu me encaixo nisso tudo? Eu tenho certeza que esse final de semana vai ser um momento de muita alegria, né, de muita alegria para as nossas vidas. Para mim já está sendo, mas para todos nós seremos muito abençoados pelo nosso Deus nesse tempo. Queridos, só me apresentando um pouquinho mais, eu sou o Zaqueu, sou da equipe da Igreja Shalom, de Curitiba. Lá nós temos uma igreja muito abençoada, muito usada por Deus para abençoar tantas famílias. Eu tenho certeza que o que Deus faz lá, Ele quer fazer aqui. E eu também fiquei muito impactado em chegar aqui, uma igreja tão bonita, de pessoas bonitas, porque o que deixa a igreja bonita não é o templo, né? Mas sim são as pessoas tão queridas também. E como já tornou público, eu vou falar, irmã, não sei se recebi um convite hoje à tarde para estar aqui. Fiquei muito honrado também. Cheguei na praça e algumas pessoas me convidaram, me abordaram para estar aqui. Eu disse, não, eu vou estar lá, eu quero estar lá, eu estarei lá. E pessoas muito alegres, sorridentes, e de repente isso também, você chegou aqui por um convite desses. Eu quero dizer para você que Deus quer falar ao seu coração. E aí muitas das vezes a gente fala assim, Deus quer falar o seu coração, a gente fica pensando, puxa, mas Deus falar o meu coração, sim, Deus quer falar o seu coração. Ele quer ministrar o seu coração, Ele se importa com cada um de nós. E Ele quer ministrar as nossas vidas. A minha palavra nessa noite, eu quero falar sobre jovem em ação. Jovem em ação. E é tão interessante quando a gente olha a história, nós vemos Deus fazendo tantas coisas no meio de um povo, mas quando vamos observar a fundo, quando Deus começa um avivamento em algum lugar, os jovens estão envolvidos nesse avivamento. Os jovens são a chave para que isso deixe de ser apenas um monumento ou uma estrutura e passe a ser um movimento. Os jovens são essa chave nas mãos de Deus. E Deus quer usar a nossa juventude, Deus quer usar a força, o ânimo dos jovens para que venhamos a estar cada vez mais e mais transformando uma situação social, transformando uma situação de uma cidade, para que Deus comece a operar numa cultura diferente, para que Deus comece a operar em uma cidade, para que Deus comece a fazer coisas tremendas. Deus quer usar a juventude. E quando eu começo a falar assim, usar a juventude, aí eu começo a viajar tão longe, né? Começo a pensar, tenho uma mente muito criativa, então aí começa a pensar, Deus quer usar a juventude, mas aí você já pensou, quem são as pessoas que Deus usa? Você já começou a pensar assim, puxa, Zaqueu aí está falando sobre Deus usar as pessoas, mas quem são essas pessoas que Deus quer usar? Você já fez essa pergunta? Pergunta assim para você mesmo, Deus quer me usar? Será que Deus quer me usar? Nessa noite eu quero contar um pouquinho, não só do que Deus fez na minha vida, mas do que Deus fez no meio de pessoas tão importantes, de pessoas tão referência na palavra dele, e que sirva de exemplo para as nossas vidas, que sirvam de exemplo
para que nós venhamos a ser impulsionados por essa palavra, para que venhamos ter isso como palavra rema no nosso coração, nas nossas vidas e na nossa caminhada cristã. Como tema do nosso congresso, Efésios 4:4, há um só corpo, um só espírito, somos um. E assim, esse estado de somos um, como igreja, quando pensamos em somos um, a gente fica pensando, puxa, somos um só corpo. Aí, como eu falo de ficar viajando, né? Somos um corpo. Vamos pensar num corpo. Você já imaginou um corpo fazendo alguma coisa diferente? Vamos pensar assim, meu cérebro pensa, a minha esposa que é médica, né? Então aí ela sabe todas mas de uma maneira muito leiga, pensando assim, somos um corpo. Meu cérebro manda comando para o meu corpo. Então eu penso e logo o meu corpo executa o que eu penso. Se o meu cérebro diz, vamos daqui para lá, aí eu saio daqui e venho para cá. Você já imaginou meu corpo me sacaneando? Eu penso, aí de repente vou dar um passo e a perna não permite que eu dê esse passo. Isso é um corpo. O meu corpo não vai me sacanear, não vai chegar e dizer assim, não, você não vai sair daqui para lá. Eu penso e eu executo. Aí vamos pensar em corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos um. Da maneira que amamos as pessoas, da maneira que cuidamos das pessoas, da maneira que amamos mesmo, mas no sentido de preocupação, cuidado, a maneira que nós amamos as pessoas. E aí assim, às vezes a gente fica se perguntando, puxa, mas como que eu devo amar as pessoas? Vamos ver, somos corpo, fizemos parte de uma coisa só. Como que eu gostaria de ser amado? O irmão que está chegando na igreja, como que eu gostaria de ser recebido numa igreja se eu estivesse mudando de cidade? Vou contar como que foi. Desde 2001 eu sou envolvido em missões. Está aqui meu pai, que eu tive o exemplo dele, desde que eu me entendo por gente. Meu pai, ele trabalha envolvido com distribuição de Novos Testamentos no Ministério dos Gideões. Eu tenho o exemplo dele de envolvimento no ministério, envolvimento no reino. Então assim, eu nasci, cresci vendo meu pai ir a reuniões, indo a escolas, em exército, distribuindo Bíblias. Aí pensa, como eu nasci vendo esse exemplo, eu almejei isso, eu almejei o ministério, eu almejei estar envolvido nas coisas de Deus. Aí desde 2001, quando eu fui para centro de treinamento missionário, eu me envolvi com missões, e assim foi uma crescente. Deus foi me levando a fazer cada vez mais envolvido no ministério. Um dia, agora a última vez que o pastor Antônio Cirilo foi lá na nossa igreja, eu estava conversando com ele e nós estávamos batendo papo e conversando sobre como que os jovens são envolvidos, porque lá na igreja nós temos célula de jovens, nós estamos trabalhando numa reestruturação dos cultos de jovens, e aí eu comecei a conversar com ele, a ver como Deus chama esses jovens. E eu fui contar como que Deus me chamou, como que Deus me impulsionou a estar no ministério. E aí contei o exemplo do meu pai também vendo, né, porque de uma certa maneira o primeiro discipulador que nós temos é a nossa família, é o nosso pai, é a nossa mãe. Então assim, nós começamos a olhar o pai, a mãe como referência, como discipuladores mesmo. E aí eu contei para o pastor Antônio Cirilo e ele disse assim: Zaqueu,
Você sabe por que os jovens, eles são tão chamados por Deus para estar fazendo as coisas? Por que uma célula de jovem cresce mais do que as outras células? Por que uma reunião de jovens ela vai crescer mais do que as outras reuniões? Porque quando nós fizemos um desafio para os jovens, para eles entregar tudo para Deus, eles não ficam pensando na conta que eles têm para pagar, eles não ficam pensando do que eles precisam fazer para entregar tudo para Deus. Eles simplesmente eles entregam. Simples, eles entregam. Diz assim: ah, Deus, o Senhor está pedindo? Então toma, eu dou tudo. Queridos, o que é dar tudo? O que é tudo? Tudo. Tudo. Eu dou tudo. Talentos, recursos, tempo, tudo. Eu dou tudo para Deus. Aí quando a gente dá tudo, quando jovem, eu posso depois na fase adulta dizer: não, Deus, não era bem assim. Não era tudo, tudo, tudo. Eu posso? Eu não tenho, não é mais meu. Eu já dei, eu já entreguei. Pronto, Deus, está aqui, ó, tudo teu. Tudo é teu. Aí o pastor Antônio Cirilo disse assim: ah, Zaqueu, é por isso que os jovens têm esse diferencial. Porque quando eles são desafiados a entregar tudo para Deus, eles entregam. Eles dizem assim: ó, está aqui, Senhor, tudo é teu. E aí, como não é mais teu, como a tua vida não te pertence mais, aí Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Deus começa a fazer coisa em nós que nem nós poderíamos pensar, nem nós poderíamos imaginar como isso seria. Eu me recordo uma vez na minha infância, apesar de ter nascido numa igreja batista em Pelotas, apesar de ter pais cristãos, teve um momento que eu decidi receber Jesus no meu coração. Teve um momento que eu convidei Jesus para entrar no meu coração. Foi muito novinho, mas a partir dessa decisão, algo diferente aconteceu. Algo diferente porque minha vida não pertencia mais a mim. E eu lembro de coisas que eu fiz assim, que o Espírito Santo soprava no meu ouvido e eu fazia. E depois eu colhia fruto daquilo, da obediência. Eu colhia fruto dessa obediência a Deus. Mas eu quero voltar aqui ao meu tema, que é jovens em ação. Estamos num culto bem jovem, tem bastante jovens aqui. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui hoje está melhor do que estava há 2 anos atrás? Quem aqui? Eu sim. Melhor do que 2 anos atrás. Mas você está satisfeito aonde você está hoje? Ou você quer melhorar ainda mais? Você quer melhorar mais? Eu quero. Que ótimo. Então, graças a Deus. Vamos pensar no reino. Você quer estar melhor do que está hoje, mas você já está melhor do que estava 2 anos atrás. Pensa no reino agora. Você quer fazer mais para Deus? Quem quer fazer mais para Deus daqui em diante? Você já está fazendo algo, certo? Mas você quer fazer mais, quer se entregar mais, quer ter um envolvimento maior. Você quer? Amém. Amém. Que bênção, que bom. Tem algo que a nossa lei brasileira permite, é uma emancipação. Aos 17 anos, meu pai foi no cartório, 16 anos, acho que é. Meu pai e minha mãe foram no cartório, assinaram dizendo que eu era maior de idade. A partir dali eu respondia, eu fui emancipado do meu pai. Eu me tornei maior, adulto, antes dos 18 anos.
E algumas pessoas fazem isso em relação a Deus. Eles se emancipam de Deus. E aí eles começam a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas não é o caso de vocês. Não é o caso do que vocês querem. O que nós queremos fazer mais para Deus. Nós queremos não viver emancipados, separados. Nós queremos viver envolvidos, dentro. Quanto mais próximo. O nosso tema do nosso congresso é somos um. Não dá para ser emancipado, tem que ser junto, muito junto. Como eu estava falando, que muitas das vezes nós jovens temos essa força, esse ânimo, esse algo a mais. E muitas das vezes eu falo jovens, não falo somente de pessoas jovens, menos de 30 anos. Eu falo de pessoas que têm eu mesmo conheci um senhor que ele tem mais ou menos uns 75 anos. Mas ele era tão jovem, porque assim, eu conheci alguns jovens de 25 que não têm o ânimo, não têm a mente jovem como essa pessoa de 75 anos. Ele faz coisas que muitos jovens, e a mim mesmo, eu ficava, Jesus, eu ficava envergonhado. Eu vi essa pessoa, esse homem, posso dizer, esse idoso, evangelizar a gente dentro de elevador. Eu vi ele evangelizar pessoas na churrascaria. Eu ficava assim, essa é a força do jovem, essa é a força dos jovens. Isso é o que os jovens precisam fazer, isso é o que os jovens precisam. O ânimo, a animação dele me contagia. E é isso que nós jovens precisamos fazer no meio da nossa igreja. É contagiar, é amar, é estar motivando os outros a fazer o que nós devemos fazer. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Samuel 16. Versículos 6 ao 18. Nós vamos ler algumas partezinhas, mas vamos pensar assim: qual o critério de Deus para ele escolher quem ele vai usar, quem ele vai capacitar? Qual o critério de Deus para dar talentos? O que eu preciso fazer para Deus me usar? Você já fez essa pergunta? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso estar? O que eu preciso estar fazendo? Aonde eu preciso estar para Deus usar a minha vida? Porque às vezes nós idealizamos coisas, idealizamos momentos, e aí a gente pensa assim: não, eu preciso fazer uso de um microfone na igreja para Deus me usar. Ou idealizamos: não, eu preciso ter uma idade para Deus me usar, porque vai demonstrar uma seriedade. E não, eu preciso tocar numa banda para Deus me usar. Ou preciso estar na faculdade para Deus me usar. Nós vamos colocando empecilhos para Deus nos usar. Vamos pensar assim: aonde eu preciso estar? O que eu preciso estar fazendo? Vamos juntos. Olha o que diz 1 Samuel 16, versículo 6. Esse texto vai falar sobre o profeta Samuel quando ele foi ungir Davi. Versículo 6 diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza
Este é o que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como os homens. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quem é a pessoa que Deus usa? Como que essa pessoa precisa ser? O que ela precisa estar fazendo? Deus não vê como o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Qual é o teu coração? O que Deus tem colocado, plantado no teu coração para você fazer para Ele? Porque eu lembro uma vez, em Curitiba, eu estava dando um treinamento de evangelismo numa igreja lá em Curitiba. Ela chama Comunidade Reviver. E eu estava falando sobre evangelizar, sobre ganhar pessoas para Jesus, estava falando sobre amar e cuidar dessas pessoas. E quando eu estava lá falando para essas pessoas, e era assim, bem mesa redonda mesmo, a gente falando, eles interagindo, e eu estava falando para eles: olha, você não precisa sair daqui e ir para a África para Deus te usar. Porque tem aquele romantismo de missões, né? Tem aquela... Você não precisa sair daqui e ir para outra cidade para Deus te usar. Ou de repente você não precisa deixar o teu serviço e ir trabalhar de tempo integral na igreja para Deus te usar. Deus não olha a aparência, nem o que você está fazendo, nem onde você está. Deus olha o coração. Porque é tão fácil chegar na África e olhar para cima, vai ter céu, olhar para baixo, vai ter terra, olhar no horizonte, vai ter pessoas. E aí você vai pensar assim: puxa, e agora? As mesmas coisas que tem no Brasil, e as mesmas coisas que tem em Santa Cruz. E aí você pensa: eu poderia ter começado no Brasil. E quando eu estava falando exatamente isso nessa igreja, uma menina levantou a mão e disse: Zaqueu, isso é tão verdade que eu sempre pensei que eu precisava ir para a África para ser uma missionária. E eu saí do meu serviço, abandonei tudo e fui para a África. Quando eu cheguei lá, eu olhei as pessoas, e aí eu tinha um problema a mais, que era me aculturar, conhecer a cultura deles. E foi tão difícil, porque aí quando eu estava lá falando com Deus, eu pensei assim: puxa, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí Deus disse para ela: eu não mandei você estar aqui, eu pedi para você estar aqui. Ela voltou para o Brasil e ela disse assim: por que eu não comecei aqui no Brasil? Por que eu não comecei em Curitiba? Por que eu não comecei na minha casa? Por que eu não comecei no meu bairro, no meu quarteirão? Por que eu não comecei a falar de Jesus aqui, onde eu estou? Muitas das vezes nós romantizamos e não colocamos em prática o que Deus tem nos falado. E aí às vezes você pode dizer assim: puxa, Zaqueu, mas Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Pelo menos eu não ouvi. Sabia que nós falamos com Deus de uma maneira. Como nós falamos com Deus? Através da oração. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através da palavra dele. Deus fala conosco através da palavra deles, mas Deus também fala conosco através da nossa liderança, do nosso pastor. Deus fala conosco também através da nossa liderança, nossos discipuladores. Deus também fala conosco através de circunstâncias. Deus fala conosco. Então, quando nós estamos conectados com Deus, aí assim,
desse geração, ação, muda. Porque aí nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Nós ficamos sensíveis ao que Deus quer falar conosco. Nós ficamos sensíveis ao que Deus está fazendo. De repente Deus está mudando alguma circunstância e a gente está lá, na mesma. Continuamos fazendo o que estávamos fazendo. Mas Deus está mudando algumas coisas. Deus está trabalhando no nosso meio. Deus está fazendo algo que, se eu não estou sintonizado, se eu não estou com meus ouvidos prontos para ouvir o que Deus está fazendo, para ver, para perceber o que o Espírito Santo está movendo no nosso meio, nós continuamos lá fazendo a mesma coisinha que estávamos fazendo. Mas quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, a gente tem essa percepção e a gente, opa, peraí, alguma coisa Deus está fazendo diferente. Deixa eu perceber, deixa eu ver, deixa eu procurar saber como que eu posso fazer mais. Como que eu posso andar segundo a Bíblia? Como que eu posso trabalhar mais para o nosso Deus? Versículo 8 de 1 Samuel 16. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas então disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Olha que coisa mais linda. Deus escolheu Samuel. Deus escolheu Davi. Estava lá Samuel. Começava a passar os filhos. Passava lá os filhos de Jessé. E aí Deus dizia: não, Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Eu não escolho por aparência, eu olho o coração. Humanamente eu fico pensando, como que seria se o profeta Samuel tivesse ali pelas próprias forças dele? Passou todos, não é esses? O que eu vou fazer? Estão aqui os filhos. Não, peraí, você não tem nenhum outro filho? Aí eu fiquei pensando, quais são as características de uma pessoa que Deus quer usar? Quais são essas características? E aqui depois no versículo 14, 15, 16, vai falar que um espírito enviado por Deus começou a atormentar Saul, o rei de Israel. E aí alguns chefes, o chefe do exército lá de Israel, dos braços direitos de Saul, ele disse: não, vamos chamar uma pessoa, um homem, um tocador de harpa, que toque bem a harpa, para que quando esse espírito mau se apossar de Saul, ele toque para que o espírito venha sair de Saul. Aí um dos oficiais respondeu, versículo 18, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha só que interessante. Eu comecei a pensar: Deus,
Quais são as características de um homem que o Senhor quer usar? Como que Davi foi conhecido? Um homem segundo o coração de Deus. Gente, fico pensando assim, como pode alguém querer algo mais do que isso? Um homem ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Esse foi a maneira que Davi foi conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Mas, do momento que Davi foi ungido, até ele começar a ser usado por Deus, isso leva um tempo. E o tempo é um grande inimigo nosso. Nós estamos na geração micro-ondas, não é verdade? Pegou, põe no micro-ondas, tem que ficar pronto rápido, quente, preparado certinho em minutos. Não pode demorar muito. Senão eu acho que não está funcionando, que não está bom, que não era daquele jeito, que eu entendi mal. Estamos numa geração micro-ondas. Mas o nosso Deus é o mesmo. Ele trabalha da mesma maneira. E às vezes, ou quase sempre, Ele usa esse tempo para nos provar, para nos testar. Olha, a obra que eu tenho para colocar nas tuas mãos não é algo pequeno, não é algo rápido, é algo duradouro, que exige perseverança. E esse tempo prova a nossa perseverança. Esse tempo prova as nossas convicções. Aí, pensando em jovem que tem essa força, esse ânimo, e quando ele passa por essa prova de perseverança, aí Deus começa a usar. Só que uma coisa que me chama a atenção nesse texto, quando Deus mandou o profeta, Deus mandou o profeta na casa de Jessé, Ele já tinha dito, porque se pegarmos o capítulo, no versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deus já tinha escolhido um dos filhos de Jessé para fazer rei. E aí eu posso te dizer uma coisa nessa noite: Deus te escolheu para fazer coisas, para que você faça coisas no reino dele. Deus escolheu, mas de repente você diz assim: puxa, Zaqueu, mas eu vim aqui hoje, eu nem sei o que é exatamente servir a Deus. Você não pode estar falando comigo, você está falando com as outras pessoas. Você não está falando comigo, porque eu nem sei o que é, nem entendo direito que Deus é esse. Ou de repente você está aqui há mais tempo, você já vem andando com Deus há mais tempo, você diz assim: tá, mas é tão legal vir à igreja, eu venho sempre. Às vezes eu faço uma coisinha a mais ali, mas eu venho todo domingo, eu estou aqui. Às vezes eu venho na terça-feira, às vezes eu vou na célula, às vezes eu participo de algumas coisas que os jovens fazem, mas é isso. Eu quero te dizer que é muito mais do que isso. E aí tem aqueles que estão mais envolvidos, que vem no domingo, está envolvido, está cuidando de pessoas, está discipulando, está vindo na terça-feira, está mergulhado de tudo. Eu também quero falar com você que não é só isso. Deus tem mais, porque Deus escolheu cada um de vocês. Às vezes a gente pensa: não, é que eu vim aqui porque fui convidado, foi avisado no culto que ia ter uma banda diferente, ia ter pessoas de fora, pessoas para falar. Mas o que eu queria dizer para você é que Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa. Eu vou pensar assim, olha, quando o pastor me ligou e me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz.
Eu fiquei muito feliz. Eu disse assim, poxa, eu fui escolhido. Quantos o pastor poderia... E assim, o senhor poderia ter escolhido muitas pessoas e muito melhor do que eu com um nome. Ninguém me conhece aqui. Mas eu fui escolhido. Pensa, eu fiquei feliz por ser escolhido por um homem. Agora pensa só, você é escolhido por Deus. Você é um escolhido por Deus. Deus escolheu a sua vida. Deus escolheu. Aí pensa se fosse nos dias de hoje. Deus fala com Samuel, o profeta Samuel, para ir na sua casa para ungir você. Seria dessa maneira. Bem assim, se fosse, você estivesse vivendo no tempo da Bíblia, seria exatamente isso. O profeta Samuel iria na tua casa para te ungir, porque você é um escolhido de Deus. Existe uma maneira que para não se cumprir tudo, lembra o que é tudo que Deus tem para a sua vida. Uma única maneira, se você não permitir. Nosso Deus é um verdadeiro cavalheiro, que não vai fazer nada que você não queira. Mas se você abrir o seu coração, você dizer assim, Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu já tenho feito algumas coisas, mas eu quero mais. Eu não tenho feito nada, eu não sei nem, faço a mínima ideia do que o Zaqueu está falando. Mas se você abrir o seu coração, lembra o que eu comecei a falar? Que eu comecei a ler aqui em 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se você abrir o seu coração e disser assim, Deus, eu estou aqui, como diz os jovens, eu estou facinho, Deus, me usa a minha vida, usa minhas habilidades, me usa. Deus vai fazer coisas que até você vai duvidar. Deus vai usar a sua vida para fazer coisas. Às vezes nós pensamos que não damos conta. Não sei se isso já aconteceu com você. Não, o Zaqueu está falando lá de ser usado por Deus. Mas eu não dou conta disso. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito tímida, não falo muito. Aqui minha esposa, meu pai, que sabe que assim, eu não sou aquela pessoa falante, que emenda um assunto no outro, vai. Não, eu sou a pessoa menos provável para estar aqui falando para vocês. Mas, no momento que você diz assim, Deus, usa a minha vida, você começa a fazer coisas que, exatamente, você começa a fazer coisas não mais que você quer fazer, mas o que Deus quer que você faça. Você começa a ter habilidades, não mais habilidades pessoais, mas uma habilidade sobrenatural, que é a habilidade do reino de Deus, a habilidade da parte de Deus. Quando eu começo a pensar sobre vencer barreiras, vencer limitações, quando eu começo a pensar assim, o quanto de barreira eu preciso vencer, ultrapassar, vencer mesmo, deixar para trás, de repente você possa olhar para dentro de você e pensar assim, eu preciso vencer uma baixa estima, pensamentos de eu não sou capaz, eu não dou conta. Você pode, timidez, ou até mesmo comodismo. Isso é uma barreira muito grande. Não, onde eu estou tá bom, tá legal, o que eu estou fazendo, assim, eu ouço bastante isso, estou melhor do que muitos. Você já ouviu isso? Não, eu estou muito melhor do que muitos. Tem muitos que não estão fazendo nada. Aí, pelo menos eu estou fazendo isso. É muito
que Deus quer fazer na sua vida. É muito pouco. É pensar muito pequeno. Então, de repente, você precisa vencer o comodismo. Até mesmo, às vezes, vencer o medo. Você olha, eu posso ir mais além. Eu posso fazer mais. Eu posso. Eu lembro uma vez, eu estava num evento missionário em Belém do Pará. E aí assim, eu estava para falar de Jesus para algumas pessoas. Eu queria falar de Jesus para algumas pessoas. E aí assim, vencer o medo, olha só. Eu estava com um folheto de evangelismo na mão. E aí aquele frio na barriga, não sei quantos de vocês têm esse frio na barriga quando vai fazer alguma coisa para o reino de Deus, principalmente evangelizar algumas pessoas. É assim, aquele frio na barriga. E aí você começa a olhar aquelas pessoas e aí você começa a colocar desculpas. As pessoas passam por você e aí você está olhando as pessoas e aí você pensa, não, aquela pessoa ali está com muitas sacolas na mão. Ah não, aquela pessoa lá parece que ela está com pressa, eu não vou parar ela vou incomodar ela, vou atrapalhar ela. Aí você começa a olhar, não, aquela ali é muito carrancuda. Eu acho que se eu parar ela, ela vai dar aqueles gaúchos aqui, né? Dá um pataço daqueles, né? Não, aquele ali é muito risonho, se eu parar ele vai tirar onda de mim e não vai. A gente começa a colocar desculpas, e na verdade isso é medo. E esse frio na barriga, isso é saudável. Eu sempre digo que isso aí é muito saudável. Isso nos prova, eu estava com frio, acho que não só na barriga, antes de subir aqui. Era mais do que só na barriga. Só que esse frio não pode me impedir. Esse frio não pode me impedir de ultrapassar e fazer. Esse frio para mim me prova que eu continuo dependente de Deus. Eu continuo dependente do Espírito Santo. Eu sei que pelas minhas próprias forças eu não posso fazer. Nas minhas próprias forças eu não posso falar. Nas minhas próprias forças eu não posso evangelizar. Mas aí eu ultrapasso esse frio na barriga. E aí eu começo a ser usado por Deus. Eu começo a vencer esse medo, a vencer essa timidez, vencer esse comodismo. E aí começa a ser usado por Deus. Voltando a Davi. Davi foi ungido. E assim, alguns historiadores contam, teólogos, contam que foi muito novo. Davi foi ungido muito novo. E pensando, ele não tinha todas as habilidades de rei. Ele foi adquirindo essas habilidades, esses talentos de governo, talentos de guerra. Ele foi adquirindo com o passar do tempo. Aí de repente você diz assim, Zaqueu, eu acho muito bonito o que você disse, mas eu acho que eu não dou conta. Querido, assim como Davi, Deus foi acrescentando talentos a ele, Deus quer acrescentar a sua vida também. Deus quer usar a sua vida, mas isso eu tenho percebido, não sei se é uma regra, mas eu tenho visto tantas pessoas envolvidas em tanta coisa. E aí quando você vai falar com ele, você faz um convite, diz assim, vamos fazer tal coisa, vamos, sei lá, evangelizar. Aí essa pessoa está tão atarefada, mas ele diz assim, não, eu quero. Mas que horas você vai? Não, eu saio do meu serviço, vou não sei aonde, não vou tomar banho, vou direto lá para a praça, vou falar de Jesus, eu quero. Mas aí tem algumas pessoas que você convida e diz assim, não vou poder, não dá, estou meio cansado, não posso, não dá, eu acho que não consigo. É essa pessoa. Isso me levou a concluir que Deus chama os ocupados. Raramente eu vi Deus chamar pessoas que não tem nada o que fazer. Não tem nada o que fazer, então por isso eu vou lá fazer alguma coisa para o reino de Deus. O pastor estava contando um pouquinho da história dele, quando Deus chamou ele, estava lá descansando, desempregado em casa, né, pastor? Não, estava lá trabalhando numa empresa, com cargo, com perspectiva de crescimento ainda mais.
maior. Mas Deus chama essas pessoas que estão ocupadas, porque eles estão ocupadas justamente porque eles não querem estar parados. Então, de repente, você diz assim: Zaqueu, eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado, eu estou fazendo... então tá. Isso é um pré-requisito para Deus te chamar. As pessoas que estão envolvidas no reino são pessoas que anteriormente estavam envolvidas com outras coisas, estavam atarefadas, estavam fazendo muitas coisas. E às vezes eu estou lá no escritório da igreja, trabalhando e assim, fazendo tantas coisas. Aí eu saio do escritório com uma satisfação assim: Jesus, ainda bem, graças a Deus, fiz muitas coisas, executei muitas coisas. Não que o ativismo, mas que você está envolvido. Quando você está envolvido nas coisas do reino de Deus, isso causa uma satisfação, isso causa um sentimento muito bom. Mas para você chegar aí, você precisa vencer algumas coisas. Então, as pessoas ocupadas é pré-requisito para Deus te chamar, querido. Mas eu também já ouvi algumas pessoas falando para mim assim: Zaqueu, meu talento é muito pequeno. O que eu tenho para fazer é muito simples. O que eu sei fazer é muito simples, muito pequeno, muito singelo para você chegar aqui na igreja e dizer para mim: Deus tem coisas grandes para você. Não, meu talento é muito pequeno, é muito simples. De repente meu talento é, não sei, mas arrumar aqui os instrumentos para os músicos chegarem. E assim, ainda além de tudo, eu não arrumo muito bem, porque eu chego, o baterista vai lá, muda algumas coisas, o tecladista também vai mudar algumas coisas. É muito simples, mas comece a fazer. De repente você diga assim: não, Zaqueu, para mim o que eu sei fazer é chegar antes da célula começar, orar pelas cadeiras, pelas pessoas que vão vir, e arrumar as cadeiras, arrumar a sala para a célula começar. É isso que eu sei fazer. Tá bom, querido? Isso já é algo. Isso já é uma sementinha do que Deus quer fazer na sua vida. Continue fiel no que você está fazendo. Lembra? Deus olha o coração. Deus vai olhar o seu coração. Deus não vai olhar o que você está fazendo. Deus está olhando o seu coração. Claro que a sua atitude reflete o seu coração. A sua atitude, o que você está fazendo, reflete o que está no seu coração. Eu fico pensando em Davi. Davi estava parado, lá deitado na rede, com os pés para cima, quando Jessé chegou? Não. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Estava ocupado. Tanto que ele foi o último a ser chamado, porque ele estava ocupado, fazendo coisas. Ele estava ocupado. Então, querido, olhando para o versículo 18 e finalizando, vamos pensar: quem são as pessoas que Deus quer usar? Diz assim: sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Quando eu fico pensando em um bom músico, me lembra de o que você está fazendo, você deve fazer muito bem. O que você está fazendo, você deve ser o melhor do que você está fazendo. Vamos pensar: simplesmente eu faço uma coisa muito simples, eu arrumo a cadeira antes da célula, mas eu procurar cada vez melhorar, porque eu vou olhando, tá arrumadinho aqui, mas ele vai ficar melhor assim, porque na outra célula o fulano ficou batendo o joelho nesse armário, então agora eu vou arrumar. E eu vou cada vez melhorando o que eu faço. Pode ser simples,
mas eu preciso melhorar. Pode ser pequeno, mas eu preciso melhorar. E quando eu olho, sabe tocar harpa, um músico ele tem que ser uma pessoa muito. Eu tenho alguns discípulos lá em Curitiba que são músicos, ministros, e aí eu olho o esforço deles. Eles às vezes até levam o Davi para o estúdio, e o Davi chega em casa, a gente chegou em casa meia-noite, porque veio do estúdio com os músicos. Eu fico pensando o preço que essa pessoa paga para ser um bom músico. Ele paga um preço. Então ser um bom músico precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço. Ele também é valente, um guerreiro valente. Quando eu penso em valentia, em valentia, quando eu penso assim, o que te impede você de servir a Deus? E às vezes, esse servir a Deus vai requerer de você uma renúncia. E a valentia, de repente, para você pode ser valente ao ponto de renunciar. Ser valente ao ponto de renunciar à minha própria vontade. Ser valente ao ponto de deixar algumas coisas por amor a Deus, para Deus. O versículo 18 também fala sobre bom soldado, me remete a exército, que também me leva a pensar em disciplina. E aí, quando pensamos em disciplina, o que seria a sua disciplina para com Deus? O que seria a sua disciplina? É simplesmente você vir todos os cultos e não ter uma vida diária com Deus, o teu tempo a sós com Deus, o teu tempo de leitura bíblica. Exército sempre me lembra, Deus me deu a oportunidade de ir a Israel, e chegando lá, todos servem ao exército, independente de homem, mulher, todos servem ao exército. E aí você está andando em Israel e você vê algumas pessoas até aparentemente são civis, mas não, eles estão ali com uma metralhadora, eles estão com armas pesadas, ali andando na rua, no shopping, andando, o comprometimento deles. Aí eu fico pensando, nós no reino de Deus devemos ser como esse exército de Israel, que às vezes estão fardados, às vezes estão como civis, mas estão sempre prontos para a batalha, prontos para servir a Deus. Não importa, às vezes a gente fica pensando, tá, tudo bem, eu sou um crente quando eu estou lá dentro da igreja. E quando eu estou no meu trabalho? E quando eu estou na escola, na faculdade? Quando eu estou andando na rua? Quando eu estou fazendo compras no mercado? Quando eu estou, sei lá, em diversos lugares? Eu continuo sendo esse crente comprometido? Essa pessoa como os militares de Israel, que estão sempre prontos para servir a Deus? Prontos. Estão lá. Acontece qualquer coisa, eu estou ali pronto para servir a Deus. Um bom soldado tem disciplina. No versículo 18 também fala que o oficial do rei Saul disse que Davi era um homem que fala bem. Era um homem que fala bem. E fala bem, a gente pode pensar em tantas coisas, eloquência, sei lá, mas eu fico pensando em falar bem, falar nas coisas do alto, e até falar bem das pessoas, falar bem um do outro. Eu não posso falar mal, pensando, o tema do nosso congresso é Somos Um. Como que eu penso assim, como que a minha boca vai falar mal da minha mão? Como que a minha boca vai falar mal do meu pé? Como que uma mão vai falar mal da outra? Somos um.
fala bem. Vamos pensar que Davi era um homem conhecido, boa aparência também. E é tão interessante essa parte do fala bem. Em 2005 nós fizemos um evento evangelístico lá em Curitiba, que nós tivemos, nós conseguimos evangelizar 4.600 pessoas em 20 dias. Plantamos 2 igrejas. E a minha irmã mais nova, eu tenho uma irmã mais nova que foi participar. A princípio ela não tinha ido participar, mas depois ela acabou se envolvendo e teve uma experiência muito boa lá. E no final desses 20 dias, ela veio e me agradeceu e disse assim: mano, muito obrigado. Aí eu percebi que algumas vezes ela vinha, me abraçava, eu estava ali conversando com algumas pessoas, fazia parte da liderança, e eu estava conversando com as pessoas, ela vinha, me abraçava, encostava a cabeça no meu ombro, chorava, de repente limpava as lágrimas, me dava um beijo e saía. Aí depois, no final dos 20 dias, ela veio dizer assim: mano, muito obrigado. Pelo quê? Por tudo que você fez. Eu fiquei pensando, mas o que eu fiz? Emprestei o ombro? Porque fala bem, às vezes, você não precisa verbalizar, você precisa viver. Você precisa viver. Você precisa ser exemplo de vida. Você precisa, as pessoas precisam olhar para você e ver em você algo diferente. Ver em você uma pessoa diferente. Uma pessoa que não se amolda a padrões do mundo, que apesar de estar ali vivendo para Deus. Eu não acho que é na hora de eu parar. Não. Mas o fala bem às vezes significa ficar de boca fechada e ter um exemplo, ter boa aparência, pensar em boa aparência. Assim que Davi foi conhecido, naquela época não existia terno, e eu acredito que uma pessoa, um jovem como Davi, quando ele foi ungido, Deus escolheu ele, não foi simplesmente pela roupa que ele estava usando, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós fizemos do nosso corpo, ter uma boa aparência diante do mundo. E o principal para mim, ele finaliza dizendo: o Senhor Deus está com ele. Eu quero finalizar essa noite que nós venhamos, para que sejamos conhecidos assim como Davi, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, para que sejamos usados por Deus como Ele quer usar. Isso parte de Deus. Foi Deus que escolheu Davi, foi Deus que escolheu você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um coração que atraia a presença de Deus, um coração que atraia a Deus. Eu queria te convidar você a se colocar em pé, e que você venha ter um momento com Deus, que você venha ter um momento de você chegar e dizer para Deus, diz o que está dentro do teu coração, conta para Ele, conta para Deus o que você quer fazer para Ele, conta para Ele quais são os anseios do teu coração. Porque eu fico pensando, pensa aqui junto comigo, como que aquele soldado, aquele oficial do rei conhecia Davi, se Davi estava lá no campo? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso?
Como? E ele não só conhecia a Davi, mas ele sabia das qualidades de Davi. Ele não só sabia o nome de Davi, ele não sabia só simplesmente quem era o pai de Davi, mas ele conhecia as qualidades de Davi. Ele não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele era o oficial do rei. Vamos fazer um comparativo aqui. Vamos fazer um comparativo. Seria como um ministro da Dilma hoje ligar para sua casa e dizer que precisa de você. Precisa de você. É você que ela precisa, porque você tem as qualidades da pessoa que a presidente da República está precisando. É esse comparativo. Tem as qualidades exatamente, você se enquadra no que ela precisa. Só um comparativo humano. Mas aí assim, eu fico pensando, eu sou natural da cidade de Pelotas. Eu poderia pensar assim, onde que eu preciso ir para Deus me usar? O que eu preciso fazer para Deus me usar? Eu queria te dizer, querido, que você precisa ter um coração que atrai a presença de Deus. O resto Ele faz. O coração que atrai a presença de Deus. Se você entregou tudo para Deus e você tem um coração que atrai a presença de Deus, o resto é com Ele. Ele vai te levar a fazer o que Ele quer que você faça. Ele vai te levar a lugares que Ele quer que você vá. Feche seus olhos e fale com Deus. Converse com Deus. Diga para Deus o que está no seu coração. Diz para Ele quais são os anseios do teu coração. O que você quer, o que você almeja. De repente, Deus olha para você e diz: meu filho, eu vou realizar os desejos do seu coração. Mas de repente Deus olha para você e diga: isso é tão pouco, eu vou te levar muito mais longe, eu vou te levar a fazer muito mais. Você só quer fazer a abertura do culto? Deus vai te levar a lugares, a pessoas que precisam dele, que Ele conhece, que Ele sabe, que você tem as qualidades exatamente que Ele precisa. São exatamente as suas qualidades que Ele precisa. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, e você precisa ter um coração que atrai a presença do nosso Deus.
no seu coração. Todos nós. Coloque a sua mão no coração. De repente você pensou assim: puxa, mas eu não sei muito do que você está falando isso aqui. Eu não sei como que Deus pode trabalhar na minha vida. Eu nunca tive uma experiência com Ele. Na verdade, eu nunca entreguei o meu coração para Ele. Eu queria te convidar você a falar com Deus de uma maneira diferente, entregando o seu coração, entregando a sua vida, entregando tudo para Ele. Essa é uma oração muito especial, porque em Hebreus 13:5 diz que Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Então, se você nunca entregou o seu coração para Ele, eu queria te convidar a fazer uma oração, que você venha a ter essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, e pode confiar que Deus vai fazer uma revolução interna, uma revolução na sua vida. Se você pode dizer assim para mim: aqui, mas eu não sei nem como orar, eu não sei como orar, eu queria te convidar junto comigo. Eu quero fazer uma oração aqui. Você pode repetir. Você pode repetir após mim. Você pode falar: Deus, olha para dentro de mim, Senhor. Eu tenho vivido uma vida tão vazia. Eu não tenho a sensibilidade do Teu Espírito Santo. E, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego o meu coração, eu entrego os meus sonhos. Eu Te entrego tudo, Senhor. Faz, Senhor, a partir de hoje, que eu venha viver, Senhor, os Teus planos, que eu venha viver os Teus sonhos. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter morrido na cruz pelos meus pecados. Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço. Leva-me, Senhor, a fazer coisas que engrandeçam a Ti, que engrandeçam o Teu reino, que engrandeçam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. De repente, você fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar dentro da sua vida. Eu queria conhecer você que fez essa oração pela primeira vez, que você fizesse um sinalzinho com a mão para mim. Isso, Deus abençoe. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração? Deus te abençoe. Eu sei que a partir de agora, Deus vai fazer uma revolução na tua vida. E algumas coisas que ainda não faziam sentido, a partir de hoje começam a fazer sentido. Mas eu também queria fazer um apelo diferente nessa noite. Para você que até repetiu essa oração, mas você já tem andado com Deus, você já tem caminhado com Deus. E quando foi falado assim: Deus, eu quero fazer mais, eu quero honrar mais o Teu nome, eu quero andar uma segunda milha com o Senhor, eu quero que as minhas decisões tomem um rumo diferente na minha vida. Eu quero te convidar, você vir aqui à frente. Eu quero te convidar que você venha e que você diga assim: Deus, como prova que eu quero mais, como prova que o meu envolvimento a partir de hoje vai ser muito maior. Lembra que eu comecei falando que Deus começa a revolução no meio dos jovens? Deus quer fazer uma revolução, Deus quer causar algo diferente na cidade. E Deus quer usar esses jovens, Deus quer usar a sua vida.
Deus, eu estou aqui, eu quero mais. O único que pode impedir que as coisas de Deus, que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida é você mesmo. A partir do momento que você diz: Deus, eu quero mais, eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui, olha aqui, Senhor, aqui, ó, olha para dentro do meu coração. Deus vai começar a fazer coisas diferentes. Deus vai começar a agir na sua vida, independente da sua situação atual. Deus vai causar uma revolução, e você é um agente de Deus para que essa revolução comece em Santa Cruz. Você é a pessoa que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida onde você está. Eu quero orar por você, quero convidar os pastores que estejam aqui orando com esses irmãos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Você que está aí atrás, estenda a sua mão, estenda a sua mão.